Este é o nosso estudo adicional, seguindo a sequência do tema Por que testemunhar? Os grandes filósofos gregos René Descartes e Sócrates foram autores dos seguintes pensamentos: conhece-te a ti mesmo e penso, logo existo. Partindo deste pressuposto, nós perguntamos: você sabe quem de fato é? Tem total consciência da sua existência, de onde veio e para onde vai? Consegue ter consciência plena de qual é o seu papel, qual é o seu propósito nesta vida? Muitas pessoas têm respondido não a esta pergunta ou a estas perguntas, porque já não têm noção do porquê de sua existência, não têm certeza de onde vieram e nem para onde vão. São muitas as pessoas também que vivem desanimadas e sem propósitos na vida. E isto é mais comum do que nós imaginamos. A cada dia engrossa as fileiras daqueles que têm sérias dúvidas sobre a sua existência. E por isso vivem a vida apenas passando o tempo sem ter noção do propósito para o qual estão aqui neste planeta. E fazendo uma comparação, a grosso modo, você sabia que a Igreja de Deus passou por este mesmo problema e ainda passa em algumas situações de não saber o seu propósito, de não saber o propósito para o qual Deus estabeleceu a sua Igreja? Em algumas épocas, a Igreja de Deus correu um sério risco de perder a noção do seu principal objetivo. E para que de fato Deus estabeleceu uma igreja na terra? No livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 822, você tem ali o relato sobre o propósito de Deus para a sua igreja, ou seja, o objetivo pelo qual Deus estabeleceu a sua igreja. E se você tiver a coleção mais recente, ele vai estar com o título O Libertador. E como ele é condensado, a página onde vai estar o relato será a página 470. Estando a apenas um passo do seu retorno celestial, Cristo deu a incumbência: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Jesus repetiu essas palavras várias vezes para que os discípulos compreendessem o seu significado. A luz do céu devia brilhar com raios claros e poderosos sobre todos os habitantes da terra. E esta foi a única conversa que Jesus teve com muitos dos crentes depois de sua ressurreição. Suas palavras vindas de lábios que foram fechados pela morte os deixaram emocionados. Agora, ele declarava que todo o poder lhe foi dado. Isso elevou a mente de seus ouvintes para o mais alto nível de compreensão de sua glória e dignidade. As palavras de Cristo foram o anúncio de que seu sacrifício em favor da humanidade era pleno e completo. Ele tinha realizado a obra para a qual veio ao mundo, estava a caminho do trono de Deus e havia iniciado seu trabalho como mediador. E com autoridade ilimitada, deu a incumbência à igreja. Jesus Cristo deu a missão para a sua igreja naquele momento, dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e obedecer todas as coisas. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. De forma clara, Cristo declarou a natureza de seu reino. Seu propósito era estabelecer um reino espiritual, não reinar como rei terreno. Cristo, naquele momento, incumbiu
os discípulos de fazer o trabalho que ele deixara em suas mãos, começando em Jerusalém. Jerusalém tinha sido o palco de sua maravilhosa condescendência para com a raça humana. Poucos tinham reconhecido o quanto Cristo esteve perto da terra quando Jesus esteve entre eles. O trabalho dos discípulos e o trabalho da igreja hoje era exatamente mostrar essa mensagem ao mundo. Aqui está o objetivo com o qual Deus estabeleceu a sua igreja. A finalidade da igreja é salvar aqueles que ainda não conhecem a Deus. A igreja do Novo Testamento enfrentou o perigo de não entender o propósito de sua existência. A perseguição que sobreveio a ela de Jerusalém resultou em grande impulso para a pregação do Evangelho. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra nesse lugar e havia o perigo de que os discípulos se demorassem ali por muito tempo, despreocupados com relação à tarefa que haviam recebido do Salvador, ir a todo o mundo. E como igreja de Deus, podemos correr este mesmo risco na atualidade. Deus nunca quis que a sua igreja fosse estabelecida para se acomodar. O Evangelho de Deus não pode fazer acepções de pessoas. O Evangelho de Deus é universal. Ele precisa alcançar cada pessoa em cada lugar. Você já observou que todos os evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas, terminam com a mesma frase de Jesus Cristo: ide, pregai o evangelho, ide, fazei discípulos, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a guardar todas as coisas. O que isso significou para a igreja do primeiro século e o que isto significa para nós como igreja hoje? Isto nos mostra que a mensagem é tão importante que todos os evangelistas do Novo Testamento fizeram questão de concluírem seus livros falando sobre estas palavras de Jesus. Você também deseja se tornar um instrumento de Deus para a salvação da humanidade?